Se você clicou nesse vídeo aqui, uma dúvida está nos seus pensamentos. Aonde investir ainda em 2022? Se eu tiver correto, relaxa, você clicou no vídeo certo e a gente vai te ajudar. Espera aí que eu vou tirar essa blusa porque o vídeo de hoje vai ter muita informação. É comum que as pessoas pensem em investir lá no começo do ano, janeiro, fevereiro no máximo, mas o cenário econômico mundial e principalmente o brasileiro mudaram muito desde então, e pode ser que você tenha repensado suas decisões. Ou até mesmo você recebeu um dinheiro agora e não quer esperar até o ano que vem para começar a investir, quer aproveitar as oportunidades do mercado. Se alguma dessas coisas que eu falei é o seu caso, prazer, eu sou o Pedro, segue aqui com a gente que esse vídeo é para você. Bem, agora a gente está vendo a nossa taxa básica de juros, a Selic, batendo quase os 14%, mas ela está dando uma desacelerada. Possível que ela chegue até os 14%, mas isso não vai durar para sempre. Com uma taxa básica de juros desse tamanho, é impossível a gente não ver quanto a renda fixa está atrativa, mas isso não quer dizer que não existam oportunidades na renda variável também. Antes da gente falar qualquer coisa sobre investimentos e oportunidades, é importante você definir o seu perfil de investidor. A gente tem 3 perfis, o conservador, o moderado e o arrojado. E para saber qual que você se encaixa, você tem que pensar quanto risco você aceita tomar, quanta rentabilidade você está procurando e quanto você vai precisar desse dinheiro, qual a rapidez que ele vai ter que voltar para sua mão. No conservador, você não está afim de muitos riscos e por isso também abre mão de uma boa parte da rentabilidade. Normalmente, nesses casos, o mais indicado é a renda fixa. No caso do moderado, você abre um pouco de mão da sua segurança buscando uma rentabilidade maior. Aí é onde você coloca o pezinho na renda variável. Por fim, o arrojado é aquele que aceita tomar grandes riscos buscando grandes rentabilidades, que podem não acontecer, o risco ali é bem grande. E aí é onde os investidores estão mais a fim de entrar na renda variável. Mas nada adianta a gente falar de investimentos sem a gente falar de uma reserva de emergência antes. Essa é uma tecla muito importante que a gente tem que bater. O dinheiro dos investimentos é um dinheiro que não pode comprometer a sua renda, ele não pode fazer falta no seu dia a dia e não pode fazer com que você tenha dívidas. E a reserva de emergência vai servir para cobrir os seus gastos num prazo de 3 a 6 meses e você ter alguma segurança, sem ter que mexer naquele dinheiro já aplicado. Esse dinheiro serve para caso alguma adversidade aconteça, você seja demitido, tenha que fazer algum conserto na sua casa. Então esse é um dinheiro que você quer ter fácil acesso e que ele corra o menor risco possível. Nesse caso, a renda fixa é o que você vai buscar, principalmente títulos com liquidez diária, como por exemplo o Tesouro Direto. Vamos começar então a falar dos investimentos de fato. A gente vai começar com a renda fixa. Embora o nome sugira outra coisa, a renda fixa pode sim ser variável. No cenário brasileiro é esperado que a inflação desacelere um pouco, com isso os juros vão acabar caindo. Porém, com uma Selic tão alta da forma que ela está hoje, ainda existem muitas oportunidades para os brasileiros. A gente vai começar falando que a renda fixa sempre vai estar ligada a um indexador, seja uma taxa pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Na pré-fixada, a taxa que você comprou vai ser mantida até o final daquele título, não importa se a Selic caia, se a inflação dispare, nada importa nesse caso. Mas é importante dizer que você não consegue resgatar esses investimentos antes do prazo, ou caso consiga, você pode sofrer com as marcações a mercado, podendo até perder dinheiro desse título. Não é provável que a Selic dispare novamente, e com a deflação de agosto, esses títulos começam a se tornar interessantes para médio e para longo prazo. Na pós-fixada, o seu título vai estar atrelado a um indexador, mas esse indexador se altera. Como assim? A gente pode pegar de exemplo o CDI. O CDI ele tem quase a mesma rentabilidade ali da taxa Selic. Então, conforme a Selic for mudando, o rendimento do seu CDI também vai mudando. Com a Selic alta da forma que está hoje, é interessante buscar investimentos que tenham o maior rendimento possível do CDI. Às vezes 105, 110, 150, 200% dele. Já na taxa híbrida, o seu rendimento vai estar ligado a algum indexador, como por exemplo a inflação, que é o mais famoso, e também alguma taxa fixa pré-definida. Então, nesse caso, você vai ter títulos IPCA mais 5%, CDI mais 3%. Quando os preços estão subindo, esses títulos se tornam muito interessantes, mas agora com uma deflação, eles só se tornam atraentes se a taxa fixa for muito mais alta, tipo IPCA mais 8%. Aí é bom ficar de olho neles. Vamos agora falar da renda variável. Aqui a gente está falando de investimentos que necessitam de muito mais atenção e conhecimento.
às vezes até com a ajuda de algum assessor, porque eles podem sim trazer grandes rentabilidades, mas podem também trazer grandes perdas. Todo mundo já ouviu alguma história de alguém que perdeu um carro na bolsa. Exatamente por isso eles são recomendados para perfis mais agressivos e também em menor parte para os moderados. Com a bolsa ali batendo os 4% no ano, às vezes você acha que não é tão interessante investir nela, pensando numa Selic tão alta da forma que está. Mas é aí que você se engana. Nessa época é que os ativos estão mais descontados e é aí que surgem boas oportunidades. Além disso, é esperado que em 2023 e 2024 a taxa de juros está lá em cima, vá caindo. Isso vai fazer com que muitas pessoas migrem da renda fixa, vão para a renda variável. Isso pode causar a valorização desses ativos. E aí você tem duas opções, você pode querer ganhar com a valorização de um ativo ou ganhar os dividendos que esse ativo vai te dar. Pensando na valorização, o que você tem que fazer basicamente é comprar na baixa e vender na alta. Mas isso não é tão básico assim. Exige muito conhecimento, muita análise e não é uma coisa simples. Quem tem se dado bem normalmente são aqueles investidores que fazem o buy and hold, que é uma ideia de comprar alguns títulos, segurar eles por algum tempo e depois vender, mas tudo isso com uma grande estratégia por trás. Existem também os day traders, que são aqueles caras que compram e vendem ativos no mesmo dia. Provavelmente você já viu propaganda de algum deles aqui no YouTube. Diversos estudos já constataram que o rendimento deles não vale tanto a pena assim. Como meio termo, a gente tem os swing traders. Control the match by keep playing the left, the right. Que é a estratégia de quem compra ativos que julga barato, pensando em vender eles num futuro que pode ser um dia, uma semana, um mês ou anos. Pensando agora em dividendos, investir em empresas boas pagadoras de dividendos também é uma estratégia muito válida e muito usada por diversos investidores. O Luiz Barsi, por exemplo, um dos homens mais ricos do Brasil e o maior investidor brasileiro, recebe quase 1 milhão por dia em dividendos. Nossa, não sei nem o que vai fazer com tanta grana assim. As empresas de energia e de commodities são conhecidas como boas pagadoras. Em 2022, a Petrobras e a Vale têm se destacado nesse meio. Além disso, os fundos imobiliários também distribuem dividendos. A diferença é que eles são obrigados a distribuir mensalmente e tem fundo aí pagando quase 1%, às vezes até um pouquinho mais por mês. Beleza, agora você entendeu quais são os tipos de investidor, como montar sua reserva de emergência, onde cada perfil pode investir e as diferenças entre os ativos da renda fixa e a renda variável. Mano, hoje teve muita informação, hein? E já que eu te ajudei, ajuda a gente aqui do canal também, beleza? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Se inscrever aqui no canal para não perder próximos vídeos que estão com uma qualidade absurda e a gente vai trazer conteúdo cada vez melhor. E ativar o sininho para não perder esses próximos vídeos. É isso, rapaziada. Espero que tenham curtido e até mais.